Salve, salve, galerinha concurseira, tudo certinho, tudo bonzinho. O professor Emanuel tá dando na área para a gente dar continuidade ao nosso carga máxima, né, de direito penal. E nesse carga máxima, vamos ver aqueles elementos, né, que estão dentro da tipicidade. Você tem a tipicidade como elemento do crime e você tem os elementos dentro da tipicidade. Conduta, resultado, nexo de causalidade. Então, são elementos que estão dentro da tipicidade. Né? Então, vamos justamente ver o elemento nesse bloco da tipicidade e os seus subelementos, beleza? Então, suave da nave. Simbora. Caio, com intenção de matar, desferiu um disparo de arma de fogo no peito de Tício. Tício caiu, severamente machucado. Porém, ainda vivo, quando se iniciou a tempestade, um raio atingiu de maneira que Tício veio a falecer em decorrência da forte descarga elétrica. Ora, vê só como o direito é importante. Direito penal é muito foda, né, velho? Presta atenção. Presta atenção aqui. Caio com intenção de matar. Desferiu um disparo de arma de fogo no peito de Tício. Tício caiu severamente machucado. O que importa aqui são dois fatos. Dois pontos que são importantes aqui para você matar a questão. E eu vou marcar de laranja esses dois pontos. Porém, ainda vivo. O cara tá vivo. Quando iniciou a tempestade, um raio atingiu e Tício veio a falecer em decorrência da forte descarga elétrica. Ora, temos aqui aquelas chamadas concausas, né? Causa absolutamente independente, preexistente, concomitante, superveniente, e causa relativamente independente, preexistente, concomitante, superveniente. Só que nessa superveniente tem aquela, né? Aquela expressão por si só e não por si só. Então vamos ver. Ora, aqui trata-se de uma causa relativamente independente. Concorda comigo? Agora, bora lá ver. É pré-existente? Não. Ele, Caio atirou no cara, o cara caiu, não é? O cara caiu e depois veio o raio. Então temos uma causa relativamente superveniente. Agora basta saber se a causa-morte por si só foi do raio ou não por si só. E aqui já diz, em decorrência da forte descarga elétrica. Então, é uma causa relativamente superveniente, porque por si só produziu o resultado, que é resultado morte. Então, vamos lá. Ele quer a afirmativa correta. Houve causa superveniente relativamente dependente. E aqui diz, ó, sem ruptura, olha o erro aqui, do nexo causal de forma que ela responde pelo resultado. Não, houve a ruptura. O cara caiu, estava lá. Estava vivo ainda. E de repente veio uma tempestade do raio, ou seja, alguém lá de cima disse, vai ficar vivo não, fera. Então, letra B, causa superveniente, por si só, o resultado de forma afastada da responsabilidade de cá, pelo verbo subsistindo a tentativa. Certíssimo, letra B. Então, Caio vai responder. Vai responder por tentativa, mas não pela morte. Porque quem causou a morte foi quem? Foi a tempestade. Caio deve responder pelo resultado, como comprovado, que o tiro mataria. O cara estava vivo ainda. Na probabilidade se mataria ou não é outra coisa. Não pode ser nesse sentido, né? Caio responde apenas pelos atos já praticados. Não em razão da ruptura. Não, porque não houve ruptura do nexo. Houve a ruptura do nexo, mas não como ocorre na desistência voluntária, né? Tendo em vista que o evento morte teria ocorrido independente da morte, não pode dizer isso. Pode dizer que o evento não. O cara morreu por conta da tempestade. HJ é professor de legislação em curso de humanidades e necessita apresentar temas de direito penal.
Beleza. Como item necessário para a compreensão da sociedade. Após pensar a questão da aplicação da lei, ao constatar que o tempo do crime será o da ação da omissão, verifique que o Código Penal adotou a teoria tempo do crime. Tempo do crime. Teoria da atividade. Lugar do crime. Teoria da ubiquidade. Luta. Atividade. Artigo 4º do Código Penal. Artigo 13. Relevância da omissão. Preste atenção. Não é? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. A afirmação dever de agir incube a quem no seu comportamento anterior cria o risco de ocorrência do resultado. Está expressamente previsto no CP, está lá, artigo 13. Artigo 13, parágrafo 2º, né? Onde diz que a omissão é penalmente relevante. E a gente pode até chamar de omissão imprópria, né? A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, temos aqui a ideia de omissão imprópria, né? Temos aqui a ideia de omissão imprópria. Tá certo? Artigo 13, parágrafo 2º, parágrafo 2º. A expressão supralegal da teoria da imputação objetiva. Não, pessoal. Então, aqui é caso de omissão imprópria, não é de imputação objetiva, tá certo? Então, aqui não é caso de imputação objetiva. A expressão supralegal da teoria da cegueira também não. Deriva da consolidação do tributo também não. Está lá aqui no artigo 13. Admite a aplicação da responsabilidade não, o Código Penal não admite essa responsabilidade objetiva. 168. São elementos do fato típico. São elementos do fato típico. Então, bora fazer aqui, para você se ligar aqui, a árvore do crime, que eu acho que fica mais fácil. Então, a teoria mais usada nos concursos públicos diz que o crime é um fato típico, ilícito, e você tem a culpabilidade. Culpabilidade. Não é isso? Então, vamos lá. Então, o crime seria não é típico, não é tipicidade no caso. Peraí, deixa eu fazer de novo. Para que haja o crime, tem que haver a tipicidade, a ilicitude ou a antijuridicidade. E a culpabilidade. São os 3 elementos do crime, tá? Nessa tipicidade, aí você tem os subelementos aqui. Você tem a conduta, você tem o resultado, você tem um nexo de causalidade. Eita, resultado. E você tem o fato típico. Beleza? Tranquilo? Aqui eu posso dar tipicidade, inverter aqui. Eu gosto sempre de botar fato típico aqui. Eu gosto de dar. Então, vamos botar aqui. Como eu acho mais correto. Fato típico. E aqui chamar de tipicidade. Opa. Eu acho mais correto assim. Mas alguns chamam de tipicidade. Eu acho mais correto assim. Então, o fato típico é composto por conduta, né? Conduta dolosa, culposa,
ato comissivo, omissivo, resultado nato, esse é o resultado naturalístico, nexo causalidade, causa absolutamente, causa relativamente, e a tipicidade, que é justamente a conduta, não é, relacionada ao dispositivo. E a licitude ante juridicidade. Aí você tem legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Bisuzinho, Bruce Lee. E aqui, culpabilidade, eu gosto do PEI. Potencial, consciência da ilicitude, exigibilidade, conduta diversa, imputabilidade. PEI. Bom, então, são elementos do fato típico. Ó, quais são eles? Conduta é, resultado é, tipicidade é, nexo causal. Antijuridicidade é elemento da antijuridicidade. Estado de necessidade e assim por diante. Beleza? Então, errado aqui. Cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito dos crimes dolosos culposos. Esta é a opção que apresenta a assertiva correta. Mas se agiu com a intenção de causar um resultado, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Nesse caso, a conduta de massa é claro que não é considerada dolosa, não é? Houve aqui o que chamamos de tentativa, artigo 14. João agiu assumindo o risco de produzir um resultado criminoso, o que não ocorreu por circunstâncias alheias. Nesse caso, ele cometeu crime culposo, não. Ele cometeu crime doloso, não é? E como ele assumiu o risco de produzir, temos o famoso dolo eventual. Antônio, não desejando acontecer o resultado, causou por negligência. Nessa hipótese está caracterizada a conduta culposa, que só será punida se houver previsão legal específica. Certíssimo, né? É o que diz lá o artigo 18 do Código Penal. Carlos, com a intenção de lesionar a integridade física de Marcos, desferiu contra ele uma série de socos na cabeça, o que gerou traumatismo craniano, com intenção de lesionar, e alguns dias depois a morte da vítima. Nessa situação, ele só responderá pelo resultado que agrava a pena, se houver causado dolosamente. Claro que não, né? Ele teve a intenção de lesionar. Então temos o primeiro, a intenção de lesionar, primeiro momento, dolo, não é? Mas ele não teve a intenção de matar, mas o cara morreu. Então temos a culpa, temos o dolo precedente e a culpa no dolo no antecedente e a culpa posteriormente. Temos aí o que chamamos de crime préter-doloso, né? Gabriela agiu prevendo o resultado e assumiu o risco de produzi-lo. Nesse caso, o dolo de Gabriela é classificado como dolo direto. Não, é classificado como dolo indireto na modalidade eventual. Nos termos do Código Penal brasileiro, especificamente sobre a diferenciação entre o crime doloso e culposo, imperam importantes aspectos de distinção, considerando a afirmativa assinala a alternativa correta. O crime culposo é aquele que, pelo agente, há nítida intenção de produzir. Não, já começou errado, né? O crime culposo não há nítida intenção de produzir. Né? O cara não quer. O cara não quer o resultado, mas o resultado ocorreu. Mas ocorreu por quê, Manuel? Por inobservância do dever de cuidado objetivo. Qual é essa inobservância? Negligência, imprudência e imperícia. Se diz culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Certíssimo. Se diz crime doloso quando o agente deu a causa ao resultado por... Não, aqui é culposo, é inverso, né? A definição do crime doloso não está prevista no ordenamento jurídico. Está sim lá no artigo 18. Na caput do artigo 18, que diz lá, diz o crime doloso quando o agente quis o resultado, assumiu o risco de produzir o resultado. Crime culposo,
quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Agora, preste atenção no parágrafo único do artigo 18, que diz: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Ou seja, se não tiver previsto em lei a modalidade culposa, o cara não é punido. É possível afirmar que a culpa e dolo são, na verdade, elementos que produzem ao agente o mesmo nível de aplicação da pena? Claro que não. Dolo, pena mais severa. Culpa, pena menos severa. Porque um quis e outro não quis. Rebeca trabalha há muitos anos como instrumentadora cirúrgica e tem bastante experiência na sua atuação. Beleza. Sabe que, via de regra, os centros cirúrgicos exigem tipos especiais de calçados para acesso. Tendo em vista sua larga experiência com a atividade de instrumentação, Rebeca passa a utilizar sapatos de salto alto. Por ser muito vaidosa, por ter certeza de que este fato não irá comprometer sua atividade. Rebeca, certo dia, escorrega durante a atividade de instrumentação e derruba a mesa auxiliar de instrumentação, caindo alguns objetos na área cirúrgica. O acidente ocasionou danos graves ao paciente, com sequela cicatricial não esperada ao tipo de procedimento a que se submetia. Nesse caso, é possível dizer que a conduta que Rebeca implicou no resultado foi praticada com. Pessoal, muito cuidado para não confundir dolo eventual com culpa consciente. Emanuel, como a gente vai definir isso? A gente vai definir isso com um palavrãozinho. O foda-se e o fudeu. Com um palavrãozinho. Não se preocupe não, palavrão não. Importante é acertar a questão. Não é? Ó, dólar eventual. O cara assumiu o risco de produzir o resultado. Tá lá, professor Isaqueu e o professor Jean. Eu quero atirar no professor Isaqueu. Quero matar o professor Isaqueu. Mas está próximo do professor Jean. E eu penso, se eu atirar no professor Isaqueu, eu vou acertar do professor Jean. Eu olho para o professor Jean, professor Isaqueu, e digo, foda-se, vou atirar. Dólar eventual, foda-se. Se acertar do professor Jean, foda-se. Culpa consciente. Eu vou me garantir por conta da minha habilidade. Por conta da minha técnica. Então, por conta da minha habilidade, por conta da minha técnica, não vai acontecer nada, porque eu sou o cara, porra. Então eu sou o sniper. Tá, professor Isaqueu, professor Jean. Eu quero matar o professor Isaqueu. Aí olha aqui, de porra, vendo? Minha mirazinha tá aqui, beleza. Aí o meu cangaia diz, Emanuel, porra, o vento tá muito forte. Se tu atirar Isaqueu, pode matar Jean. Eu digo, meu amigo, olha pra ele. Porra, eu sou o cara, porra. Eu sou sniper. Porra nenhuma. Não se preocupe, não. Eu sou o cara. Atirei o professor Isaqueu. Pum. Bateu o professor Jean. Fudeu. Fudeu. Acertei o professor Jean. Entenderam aí? Dólar eventual. Foda-se. Culpa consciente. Fudeu. Acertei o professor Jean. Então, veja só. Se você não quer falar isso, você, que eu acho massa, para matar a questão mais, se você não quer falar isso, ó, se liga.
em alguns pontos que vai determinar a culpa consciente. Ó, vê só. Tendo em vista sua larga experiência, né? E por ter certeza que esse ato não incorre a comprometer sua atividade. Então, a culpa consciente é aquilo, né? Que o cara prevê o resultado, mas acha que por sua habilidade, por sua técnica, ele não vai acontecer. Por isso que o bom é foda-se e o fudeu. Beleza? Então, temos aqui culpa consciente na modalidade imprudência. A lei de introdução do Costado, foda-se o fudeu, a lei de introdução do Código Penal, no artigo 1º, diz que considera-se crime a infração penal, que a lei combina pena de reclusão ou detenção, que isoladamente quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, contravenção, infração penal, que a lei combina isoladamente pena de prisão. Simples, prisão simples. Tá? Então, de acordo com as definições do artigo 18, tem nada a ver, mas vamos lá. O crime é culposo quando o agente quis... Não, crime é doloso. O crime é culposo quando o agente... O crime é doloso, perdão, quando o agente quis o Estado assumir o risco de produzir. Certíssimo. Certíssimo. Está lá no artigo 18, certíssimo. O crime é doloso quando o agente deu causa... Não, aqui é culposo. Crime é culposo quando o agente deu causa por assumir... Não, aqui é doloso. Crime é doloso quando a gente deu causa assumindo o risco de produzir por imprudência, não. Aqui são elementos da culpa. O crime culposo. 173. Um médico generalista passou a realizar em sua clínica cirurgias plásticas. Após uma rinoplastia, a paciente evoluiu com celulite de face complicada por meningite bacteriana, com necessidade de internação por hipertensão intracraniana. Houve ainda alteração estética permanente do nariz. Em acordo com o disposto do Código Penal, assinala a alternativa correta. Ora, vê só. Vamos matar aqui a questão. Um médico generalista, ou seja, médico clínica geral, passou a realizar uma cirurgia plástica. Não pode. Ele não tem técnica para isso. Ele não é cirurgião plástico, ele é clínico geral. Após a rinoplastia, o paciente evoluiu para uma celulite, teve meningite, mas ele queria isso? Não. Ele achou que podia. Então temos aqui o que? Um crime culposo. Beleza? Por negligência, não. Por imprudência, muito bem. Por imperícia, né? Então, não é doloso e muito menos com imprudência, né? Trata-se de lesão corpórea de natureza grave. Mas vamos ver aqui. Evoluiu para uma celulite de face, depois para uma meningite bacteriana, não é? Houve ainda alteração estética deformidade permanente. Então temos gravíssima e não grave. Dolosa não. Aqui, ó. Letra E. Não é? Letra E. Então, né? Lembrando que o artigo 129 diz que é grave incapacidade por mais de 30 dias, período de vida, debilidade permanente. Cuidado. Debilidade permanente. Então, bora lá. 129. PIDA, período de vida, incapacidade por mais de 30 dias, debilidade permanente, aceleração do parto. Gravíssima. Gravíssima. Perda ou inutilização de membro, enfermidade incurável, incapacidade permanente, deformidade permanente e aborto. Então tá aqui no PID, ó, o bizuzinho aqui, ó. Estética permanente. Assinala a opção que apresenta os elementos do crime culposo. Bora lá.
conduta humana voluntária, certo? Violação do dever de cuidado objetivo, que é justamente negligência, imprudência e perícia. Resultado naturalista, involuntário e previsível, nexo causal. Letra A. Tranquilo. Nos termos do Código Penal Brasileiro, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal exclui o que, pessoal? O dolo, mas permite a punição por culpa se previsto em lei. Artigo 20, né? Artigo 20 do Código Penal. Então, sempre a gente fala, pessoal, dá uma lidinha nesse artigo 20, no 21, né? Naquele erro essencial e nos erros acidentais. Aqui trata-se de erro essencial, ou seja, erro de tipo letra D. Majoritariamente, a doutrina salienta que são duas espécies de culpa, inconsciente e consciente. Sobre o tema, é correto afirmar que, na culpa inconsciente, o agente considera possível. E aqui é tranquilo, né? Então presta atenção, presta atenção. A culpa tem, o crime culposo tem seus elementos. Quais são eles? Vamos lá? Conduta voluntária. Violação a um dever objetivo de cuidado. Terceiro, resultado naturalístico involuntário. Nexo causal, tipicidade e último elemento, previsibilidade objetiva. Então, esses são os elementos do crime culposo. Aí presta atenção. A culpa, por sua vez, pode ser de diversas modalidades. Entre elas, nós temos a culpa consciente e a culpa inconsciente. Emanuel, o que é culpa consciente? Da culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível, culpa consciente, mas acredita que este não irá ocorrer. Fudeu. Na culpa inconsciente, o agente não prevê que o resultado possa ocorrer. Tá? Tranquilo. Aí você ainda tem a culpa própria e a culpa imprópria. Culpa própria é aquela na qual o agente não quer o resultado criminoso. É o que chamamos a culpa propriamente dita, né? Que pode ser consciente ou inconsciente. Na culpa imprópria, o agente quer o resultado. Na culpa imprópria, o agente quer o resultado, mas por erro inexcusável, acredita que o está fazendo amparado por uma causa excludente de licitude ou de culpabilidade. São as chamadas discriminantes putativas. Beleza? Então, visto isso, inconsciente o agente considera possível a realização do resultado típico, porém confia que isso não sucederá. Inverso é consciente, né? Inconsciente faz parte da representação do agente, a violação do dever de cuidado. Nada a ver. Consciente faz parte da representação apenas na violação. Não. Consciente, a censura penal deve ser menor. Negativo. O agente sabe disso, mas acredita que não acontecerá o resultado. Admite a forma culposa o crime de uso de documento falso? Não. Fraude? Não. Condescendência? Não. Chamado peculato culposo, né? Peculato culposo admite sim, lá no artigo 312, né? Artigo, eita meu Deus do céu, 312, parágrafo 2º, né? O peculato culposo. Opa, com isso fechamos aqui, né? Olha aí,
mais um bloco aí de carga máxima de direito penal. Suave danado. Fé, força e foco. Valeu, pessoal.